Oi, tudo bem? Eu sou o Marcos Alvito e nesse quarto vídeo sobre como fazer a sua monografia, eu vou ensinar você finalmente a elaborar a dita cuja, tá? A elaborar a sua monografia. Bom, você já escolheu o tema, você já escolheu o orientador, você já sabe fazer ficha de leitura da bibliografia, agora você está pronto ou pronta para escrever a monografia. Primeira coisa é como ela se apresenta? Normalmente a monografia se apresenta em 5 partes. Ela tem uma introdução, normalmente 3 capítulos, e uma conclusão. Primeira coisa que tem que se dizer é o seguinte: a última coisa que você escreve é a introdução, tá? Depois eu explico. Então, introdução é a coisa que você escreve por último. Vai escrever as outras coisas. Então, vamos pensar uma monografia em 3 capítulos, em que você fez uma pesquisa de história oral, entrevistando sambadeiros e sambadeiras lá do Recôncavo Baiano, mais especificamente da cidade de Santo Amaro, uma cidade extremamente importante no Recôncavo, né? E você quer usar essas entrevistas, o conteúdo dessas entrevistas, para fazer uma monografia. Você perguntou a eles sobre a vida deles, a relação deles com o samba de roda, como eles explicavam a origem do samba de roda, então é muito interessante ver como, né, aquilo que em antropologia se chama os nativos explicam a origem dessa prática que é o samba de roda, né? Claro que você vai ter aí uma série de tradições, de mitos, de histórias que funcionam localmente, né, para reafirmar um determinado tipo de identidade. Mas como é que você construiria essa monografia? Bom, a monografia é construída sempre do elemento mais geral para o elemento mais particular. Como você está tratando do samba de roda em Santo Amaro, que fica na Bahia, e o samba de roda surgiu no século XIX, na Bahia, você pode começar com o primeiro capítulo falando da Bahia no século XIX, das características socioeconômicas, culturais, né? E aí você mencionar as diversas explicações dos historiadores para o surgimento do samba de roda. Isso é uma coisa bem geral. Quando chegasse no segundo capítulo, você podia falar, por exemplo, da questão da história oral, de como se deve usar uma entrevista como fonte histórica, porque tem uma série de questões, uma série de problemas que têm que ser enfrentados. E no terceiro e último capítulo, que é o mais importante, você trabalharia finalmente com as entrevistas que você realizou com os sambadeiros e sambadeiras de Santo Amaro. Então você vai do geral para o particular e no final é que você dá a sua contribuição mais específica. Eu poderia montar de outra maneira? Claro que eu poderia montar de outra maneira. Eu poderia ter o primeiro capítulo sobre a Bahia no século XIX, o segundo capítulo só sobre o samba de roda e o terceiro capítulo com as entrevistas e as questões teóricas ali sendo debatidas ao mesmo tempo que você apresenta as entrevistas. É sempre você que vai escolher, né? Mas o importante é que ela esteja estruturada de uma maneira lógica. Bom, a outra coisa, quando você vai redigir cada capítulo da sua monografia, é fundamental que para o leitor ou leitora, ele logo no primeiro parágrafo saiba o que você vai fazer naquele capítulo. Então você tem que dizer, olha, neste primeiro capítulo, eu sei que pode parecer uma coisa meio tediosa começar assim, mas não importa, a clareza vem em primeiro lugar. Nesse primeiro capítulo eu vou examinar a Bahia do século XIX nos seus aspectos tais. Pronto, acabou, né? A outra coisa é que os capítulos também têm que estar encadeados. Quando termina o primeiro capítulo, tem que haver uma conclusão, uma pequena conclusão que remeta ao segundo capítulo. Quer dizer, já tendo estudado a Bahia, né, já tendo mostrado o surgimento do samba de roda, como nós vamos trabalhar com fontes orais, o segundo capítulo vai se dedicar a debater essa questão. Então, vai tudo encadeadinho, né? Bom, na hora de escrever, tá? Bom, a primeira coisa para escrever é usar frases curtas. Primeiro você tem um planejamento. Então, em cada capítulo, você pega uma folha, meia folha, e diz assim, vai ter isso, 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 isso no capítulo. Vai colocando os itens. E você vai escrevendo. Você já estudou, você já tem as fichas, ó, vê lá os vídeos passados. E aí você vai escrevendo. Ao escrever, frases curtas, simples. É o seu raciocínio que tem que ser coerente, complexo, nuançado, inteligente. As palavras não vão fazer a mágica. Ah, vou usar uma palavra difícil, não é?
tem que usar uma palavra que está na moda no mundo científico, no mundo acadêmico. Esquece. Acadêmicos não são feitos de palavras, são feitos de ideias, tá? De boas ideias, apresentadas de maneira simples, de maneira honesta. Tá? Não é para complicar na hora de escrever a monografia, para escrever de uma maneira fluente, que o leitor ou leitora entenda sempre o que você está dizendo. Você vai dizendo a ele, olha, eu agora estou fazendo isso, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, e pronto, vai conduzindo o leitor ou leitora pela mão com a maior tranquilidade. Tá? Aí você termina esses 3 capítulos, você chega na conclusão. Bom, tem gente que acha que a conclusão... Primeiro, a conclusão tem um problema, né? Ela fica no final da monografia, então você já está cansado, cansada, você já tem pouco tempo, mas você deve, naquele planejamento que eu já falei antes, você deve deixar um bom tempo para a conclusão. Por quê? Conclusão, você não vai repetir tudo que você já disse no seu trabalho. Não tinha necessidade de conclusão. Conclusão até deveria ter outro nome. A conclusão é o momento de avaliar o seu trabalho. O que significa avaliar? Você pode dizer, olha, eu acho que realmente, pelo número de sambadeiros que eu entrevistei, pela questão que eu me coloquei, tá legal, considero que estou satisfeito, né? Ou avaliar e dizer, não, eu acho que era melhor eu ainda fazer uma imersão maior, você já vai cavando aí o seu mestrado, né, o seu doutorado. O importante na conclusão é que você demonstre ter consciência do valor do seu trabalho, daquilo que você fez, daquilo que você apontou de original, daquilo que ainda precisa ser aprofundado, não é? É para deixar no leitor ou leitora um gosto de quero mais, é mostrar que essa questão ainda está aberta, que é uma questão rica, que é uma questão complexa. E aí, por fim, depois de fazer tudo isso, é que você vai para a introdução. A introdução e a conclusão são muito importantes, porque se uma pessoa tiver muito pouco tempo para ler seu trabalho, ela vai ler a introdução e a conclusão. Porque na introdução ela vai ler as suas questões, né, o seu modo de trabalhar, e na conclusão ela percebe, né, a que ponto você chegou. A introdução, então, é o lugar que você pode apontar a maneira pela qual você chegou a esse tema, o seu interesse pelo tema. Isso é importante, né, demonstrar como isso às vezes foi fruto de paixão, de uma trajetória, de um encontro com pessoas que te ensinaram, com um sambadeiro, sambadeira, enfim, né, um show, alguma coisa que você viu. Depois você tem que falar resumir cada um dos capítulos, né, para, digamos assim, preparar o caminho para esse leitor ou leitora. Tá? Leitor ou leitora são extremamente exigentes. Sabe por quê? Ninguém está vendo. Qualquer coisa ele... não vou ler mais isso aqui não. Ele vê uma palavra metida, ele vê uma frase mal estruturada, ele não entende bem o que você está querendo fazer. Então, o fundamental, né, é clareza. Porque se você estudou, se você trabalhou bem, e se você apresenta as suas ideias com clareza, a sua monografia vai ser um sucesso. Né? É claro, não pode descuidar de outras coisas, como a bibliografia corretamente citada, né, que é uma questão até de honestidade intelectual. Tá? Bom, agora eu vou falar de um tema delicado. Por problemas de formação, nem todo mundo chega no momento da monografia, né, sabendo escrever corretamente, né, segundo a norma culta da língua. Isso é um problema insolúvel? Não é. Todo mundo melhora ao longo do tempo. Eu cometia vários erros que eu não cometo mais, e devo estar cometendo ainda alguns, né, que eu espero que ainda dê tempo de corrigir. Então não é vergonha nenhuma o seu texto ter problemas de redação. O que eu acho vergonha é você apresentar um texto com graves problemas de redação a alguém para ler. Você tem que dar seu jeito, tem que pedir alguém para corrigir, tem que pagar uma revisão, se for o caso. Ora, se você pagar, é um dinheiro muito bem gasto. Porque às vezes as suas ideias são boas, você estudou, mas você ainda está com alguns problemas de redação. E isso atrapalha muito. Né? Imagina um professor que tem que ler dezenas, centenas de trabalhos todo ano. Quando ele pega uma que está mal escrita, para falar a verdade, não vai ler da mesma maneira. Se é que ele vai ler, tem uns que nem vão ler. Portanto, aí é fundamental, né, que você calce as sandálias da humildade. Mesmo você que escreve bem, é bom ter alguém que faça a revisão, porque num trabalho de ciências sociais, de história, de literatura, de direito, não dá para separar o uso da língua do conteúdo. O professor não vai dizer, o conteúdo está ótimo, mas ele está muito mal escrito. Não, vai dizer, está mal escrito. Né? Vai dizer até com má vontade.
Então eu acho que com essas dicas, que na verdade são apenas dicas, o que importa é você trabalhar muito bem, né? Você ter um orientador, você saber pesquisar, etc. Eu acho que você vai fazer uma ótima monografia, ou até pode ser que eu esteja falando para alguém que está fazendo uma dissertação de mestrado, tá bom? Então, mãos à obra e boa sorte. Um beijo. Tchau.